Medida do contentamento e o olho grande. O apóstolo Paulo nos recomenda lá para o seu filho Timóteo, e ficou registrado para nós, que nós devemos procurar ter a medida do contentamento. Ou seja, nós tendo o necessário, devemos estar satisfeitos. E o que vier mais, que seja para abençoar outros, para dar, para investir na obra de Deus. É isso que os cristãos pensam? Evidentemente que não. A medida do contentamento de cada pessoa nunca chega. Nunca chega. Ela sempre quer mais. Ela tem uma televisão, ela quer uma mais nova, mais moderna, de mais polegadas de tamanho. Ela tem um carro, ela quer um carro novo. Não tem dinheiro para isso, mas ela faz prestações, pega um empréstimo e aí já fica com menos dinheiro no salário. Mas ainda ela precisa de trocar o fogão, porque aquele já está muito velho. E ela quer viajar, ela quer passear. Nunca o dinheiro vai chegar, nunca ela vai ter uma medida de contentamento. E isso é tão essencial para o cristão, que caracteriza a espiritualidade de uma pessoa. Um cristão que está sempre endividado, sempre envolvido em prestações e querendo sempre comprar, esse daí está muito carnal ainda. Precisa entender muita coisa e começar a olhar para cima, para aquilo que é permanente, duradouro, e não para o que é transitório e passageiro. O cristão que não tem uma medida do contentamento é muito carnal. O cristão que é consumista, que gosta de comprar, que está sempre querendo mais, é carnal ainda. Precisa se arrepender, pedir a Deus ajuda para crescer. Eu quero fazer menção aqui com você a uma parábola que Jesus contou. Uma parábola interessante. Um homem foi para o seu campo e contratou trabalhadores, os boia-frias. E ele contratou vários para irem trabalhar naquele dia. O boia-fria é assim, contrata de manhã e à tarde paga. Porque ele precisa, é um diarista, ele precisa do dinheiro no dia. Mas ele voltou e quando chegou na praça encontrou mais gente, às 9 horas. Primeiro, ele tinha pegado a primeira turma às 6 horas da manhã. Depois chegou às 9 horas e perguntou: vocês não foram trabalhar? Não achamos trabalho. Então venham, ainda dá tempo, ó. Vamos lá para o meu campo, venham trabalhar a partir das 9 horas da manhã. Aí ele voltou para almoçar. Encontrou mais gente na praça ao meio-dia e perguntou: por que vocês não foram trabalhar? Não, ninguém nos contratou. Não, venham, ainda dá tempo, vamos aproveitar a tarde, o resto do dia para trabalhar. E foram. Depois, quando chega 3 horas da tarde, mesma coisa, 5 horas da tarde, eles iam trabalhar de sol a sol, até 6 horas da tarde. Quando chega às 5, ainda achou gente à toa lá. Vocês não foram trabalhar? Não, ninguém nos contratou. Bom, vão lá, ainda dá tempo, vamos aproveitar essa hora restante até o sol se pôr, até 6 horas da tarde, e vocês trabalhem também. E levou. Todos trabalharam. Quando chegou às 6 horas da tarde, ele foi pagar a todos eles. E começou com os últimos. E deu um denário, que era o preço, o salário mínimo, o salário do dia do boia-fria. E isso eu estou aqui fazendo referência a Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, a parábola dos trabalhadores na vinha. E começou a pagar um denário àqueles que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde, trabalharam 1 hora só. São chamados os trabalhadores da hora 1/10, 11ª hora, aqueles que começaram na 11ª hora, trabalharam 1 hora só. Eles trabalhavam 12 horas por dia naquela época. E depois ele
pagou aos que chegaram às 3, aos que chegaram ao meio-dia, aos que chegaram às 9 e, por fim, aos que começaram desde as 6 horas da manhã. Esses ficaram na expectativa. Puxa vida, se os que trabalharam um pouco ganharam 1 denário, nós que começamos desde as 6 da manhã vamos ganhar mais. E o homem pagou 1 denário também. Eles ficaram tristes e reclamaram. Puxa vida, aqueles lá trabalharam um pouquinho só e ganharam 1 denário. E nós que suportamos o calor do dia todo, trabalhamos o dia todo, ganhamos só 1 denário também. Aí o senhor foi explicar: olha, eu estou dando por necessidade, não é por merecimento. Eu estou sendo justo. Eu quero dar aos que trabalharam menos o mesmo que a vocês, com o dinheiro que é meu. Você tem alguma coisa a ver com isso? O dinheiro é meu, eu quero dar a esses tanto quanto a vocês. Agora, quanto a vocês, eu estou fazendo alguma coisa errada? Eu não tratei 1 denário? Não era esse o pagamento? Então eu estou cumprindo a minha palavra. Eu vou pagar a vocês o que eu combinei. Não estou sendo injusto. Bom, se fosse hoje no Brasil, você já sabe o que ia acontecer, não sabe? Ninguém mais ia chegar às 6, todo mundo ia chegar às 9, meio-dia, porque ia ganhar a mesma coisa. O pensamento do brasileiro é assim. Mas o pensamento do crente esperto também é assim. O crente esperto é aquele que chega atrasado na reunião, que ele sabe que no final ele vai receber a bênção também. Ele não trabalha para reunião, ele não convida ninguém para reunião, não se prepara com antecedência, ele sabe que é pela graça. Depois só ele chora lá um pouquinho na presença de Deus, usa a fé e vai receber a mesma bênção daquele que se esforçou, chorou durante o dia, se preparou, foi convidar pessoas, chegou com antecedência, estava orando pela reunião, chega na hora da reunião, recebe a mesma bênção. Então o esperto chega lá no meio da reunião, primeiro ele viu o jogo de futebol, dormiu, se acomodou em casa, descansou, comeu bem, aí vai de barriga cheia para a reunião, porque é pela graça, ele vai receber a bênção também. Você conhece esse tipo de gente, essa história? Isso acontece também em nosso meio, mas isso não é tudo. Nós temos que ver que existem outras parábolas, outros ensinamentos bíblicos. Será que vale a pena ser crente assim? Esperto, o smart. O esperto, em inglês é smart. O espertalhão, aquele que viu os outros trabalharem, deixou os outros fazerem a força, prepararem a bênção, a reunião, lutarem pela igreja, e ele só chega na hora da reunião só para receber a bênção. O crente esperto, pois é, e pode receber também. Aqui na terra vai receber a bênção, mas quando chegar a hora do vamos ver, a hora do tribunal de Cristo, quando for avaliado o que cada um fez, aí a coisa vai pegar, porque o galardão vai ser de acordo com as obras. Todo julgamento de Deus é de acordo com as obras, e aí vai se ver a diferença entre o espertalhão e aquele que trabalhou duro, hard em inglês, trabalhou duro de todo o coração para o seu Senhor. A diferença vai ser notada. Mas eu quero só arrematar essa reflexão lembrando o seguinte: aqueles que foram trabalhar às 6 horas da manhã, por que eles reclamaram? Eles só reclamaram por causa do olho grande. O homem combinou com eles, o dono combinou com eles 1 denário por dia e pagou 1 denário. Por que eles ficaram de olho grande no outro, que só trabalhou 1 hora e recebeu o mesmo? Na verdade, ele também tinha família para cuidar, ele também precisava de comer, ele deveria pensar assim: o outro não merece, mas precisa. Que Deus nos dê esse coração amoroso assim, para olharmos nossos irmãos não pelo olhar do merecimento, como que julgando os irmãos. Isso é tarefa de Deus. Nós não devemos julgar os irmãos,
ter olho grande. Aquele irmão vai receber mais que eu, o bife dele é maior do que o meu. Foi isso a causa da discussão que gerou os diáconos no livro de Atos. Uns irmãos estavam reclamando que outros recebiam mais do que eles, e o olho grande fez com que eles não se satisfizessem com isto. Meu irmão, você tem olho grande? Você quer que o outro cresça e que você diminua? Se Deus estiver abençoando o ministério de outro irmão, você fica satisfeito? Se você não tiver oportunidade de orar na igreja, você fica satisfeita, minha irmã? O outro ora e você ora a Deus. Deus ouve a sua oração, mesmo que não tenha oportunidade. Se você nunca é chamada lá para frente para dar um testemunho, uma palavra, você se conforma com isso? Você louva a Deus ainda assim? Ou você é daqueles das 6 horas que tem olho grande? Eles ficaram tristes, não é porque eles receberam um denário, mas porque os outros também receberam um denário. O invejoso é um problema. Eu ouvi de um poeta que praticamente todo mendigo inveja o outro, independente de quem for, tão somente porque não é como ele. Ou seja, o olho grande, o mendigo desfaz das pessoas porque não é como ele. O crente de olho grande é um problema, que não pode ver o irmão ser mais abençoado. Aquele foi escolhido para um cargo, e você não, então você fica chateada porque o outro foi escolhido. Meu irmão, que ele cresça, que eu diminua. Deus é justo. Deus, no julgamento dele, vai saber exatamente o que cada um fez. Ninguém vai enganar a Deus. Aqui na terra é assim como naquela parábola dos trabalhadores que Jesus contou. Mas nós não devemos ficar de olho grande, porque na questão do galardão, o merecimento, o trabalho, as obras, Deus sabe avaliar tudo isto, e não é pelo nosso olhar que ele vai julgar, não é mesmo? Então, creia nisso e descanse no Senhor, meu irmão, minha irmã.